Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: Riqueza com Propósito. Os princípios judaicos da prosperidade financeira. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Capítulo 9. A tradição como alicerce. Valores milenares para tempos modernos. Lembra-te dos antigos caminhos, considera o passado das gerações. Pergunta a teu pai, e ele te ensinará, aos anciãos, e eles te contarão. Deuteronômio 32:7, parafraseado. O mundo muda, a economia evolui, as tecnologias se transformam, mas os princípios que sustentam a verdadeira prosperidade permanecem. Para o povo judeu, a tradição não é peso do passado, mas sabedoria acumulada que ilumina o presente e protege o futuro. A transmissão dos valores de geração em geração é uma das marcas mais sólidas da cultura judaica. E é exatamente essa preservação dos fundamentos que permitiu a um povo tão perseguido e disperso se tornar um dos mais resilientes e bem-sucedidos do mundo moderno. Tradição como mapa em tempos incertos. A tradição judaica funciona como uma bússola em meio às incertezas da vida. Diante da volatilidade dos mercados, das crises políticas ou das transformações sociais, os valores milenares oferecem estabilidade, direção e coerência. Como diz Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Esses princípios não envelhecem, apenas se adaptam, sem perder sua essência. Família, fé e estudo, o tripé da prosperidade judaica. 3 pilares sustentam a cultura da prosperidade judaica. São eles: família, núcleo de ensino, proteção e construção de identidade. Fé, consciência da presença divina em cada aspecto da vida. Estudo, valorização contínua do aprendizado como poder transformador. Essa tríade cria indivíduos com propósito, famílias coesas e comunidades que prosperam coletivamente, mesmo em contextos hostis. Exemplo histórico. Após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., o povo judeu substituiu o templo físico pelas sinagogas e escolas. Assim, a fé e o estudo se tornaram portáteis, podendo florescer em qualquer lugar do mundo. Rituais que moldam o comportamento econômico. A tradição judaica está repleta de ritos e costumes que influenciam diretamente a forma como o dinheiro é visto, usado e transmitido. Alguns exemplos. O Shabat, descanso semanal, ensina que o dinheiro não pode dominar o tempo. A Shemitah, ano sabático, ordena a liberação de dívidas a cada 7 anos, promovendo justiça social. As festas judaicas reforçam a generosidade, o planejamento e o senso de gratidão. Essas práticas formam um estilo de vida econômico saudável, espiritual e sustentável. Transmitir valores é mais importante do que transmitir bens. A herança mais importante não são os imóveis, as empresas ou as contas bancárias. São os valores, os hábitos e a mentalidade que formam o caráter financeiro e espiritual das próximas gerações. Provérbios 22:6 orienta: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Por isso, famílias judaicas dedicam tempo, recursos e atenção aos seguintes pontos: contar histórias familiares de superação e trabalho. Celebrar conquistas com significado e não com vaidade. Incentivar os filhos a serem produtivos, éticos e generosos. Ser moderno sem perder as raízes. O sucesso das comunidades judaicas está na habilidade de se modernizar sem se descaracterizar. Elas dominam as tecnologias, participam do mercado global, inovam,
mas sem abandonar os pilares que sustentam sua identidade. A tradição fornece raízes profundas, e quem tem raízes suporta os ventos mais fortes sem ser derrubado. O rabino Abraham Joshua Heschel dizia: tradição é a vitalidade do passado, transmitida com responsabilidade para o futuro. Aplicações práticas. Crie rituais familiares que fortaleçam valores. Momentos de oração, estudo, gratidão e planejamento conjunto moldam o caráter financeiro e espiritual da casa. Mantenha viva a história da sua família. Compartilhe os desafios enfrentados, os aprendizados conquistados e as atitudes que trouxeram crescimento. Estude os princípios eternos. Leia livros, ouça mestres e busque raízes sólidas. A tradição não limita, ela sustenta. Use a tecnologia sem abandonar a essência. Seja moderno, mas com alma. Use o digital, mas preserve o sagrado. Conclusão. Em um mundo que troca princípios por modismos e profundidade por velocidade, a tradição judaica se destaca como um alicerce seguro de sabedoria, valores e prosperidade duradoura. A riqueza real começa no interior e se manifesta em atitudes transmitidas com fidelidade através das gerações. Frase-chave: quem constrói sobre valores milenares edifica um legado que o tempo não destrói. Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante. É um capítulo chamado A Tradição como Alicerce, Valores Milenares para Tempos Modernos. Interessante o título. Pois é. A fonte basicamente explora como os princípios da tradição judaica podem, servir de base para a prosperidade, sabe? Mesmo hoje em dia. Entendi. Nossa missão aqui é tentar extrair as ideias centrais. Como que valores antigos podem, informar o nosso presente. Certo. O texto já começa citando Deuteronômio. Lembra-te dos antigos caminhos. Pergunta aos anciãos e eles te contarão. Quer dizer, a ideia é que tradição não é um fardo, é sabedoria acumulada. Exato. Não é ficar preso ao passado, mas usar o aprendizado dele. Ok, vamos desembrulhar isso então. O capítulo argumenta que essa transmissão de valores, de pai para filho, é chave para a resiliência e para o sucesso do povo judeu ao longo da história. Sim, e isso através de muitas adversidades, né? É impressionante. Totalmente. O que eu acho fascinante aqui é como a fonte coloca a tradição quase como um mapa, para navegar em tempos incertos. Um mapa, boa imagem. Menciona provérbios sobre adquirir sabedoria como a coisa principal. A ideia central é que esses princípios oferecem, estabilidade e direção. E conseguem se adaptar sem perder a essência, mesmo com, volatilidade econômica ou social. E o texto destaca um tripé que sustentaria essa cultura: família, fé e estudo. Ah, sim, o tripé. A família, como esse núcleo de ensino, de identidade, a fé, como a consciência do divino, e o estudo, essa valorização do aprendizado contínuo. Parece bem fundamental. Exato. E tem um exemplo histórico marcante que o texto cita, que é depois da destruição do templo, lá em 70 depois de Cristo. Sim, lembro dessa parte. Como que a fé e o estudo se tornaram, digamos, portáteis, com as sinagogas, as escolas. Portáteis é uma ótima palavra. Isso permitiu que a cultura continuasse, que florescesse em qualquer lugar. Conecta direto com aquela resiliência que você mencionou. E é aqui que fica bem interessante, na minha opinião. O capítulo também fala sobre como rituais específicos, veja só, moldam o comportamento econômico. Ah, essa parte é ótima. Tipo o Shabá, ensinando que o tempo não deve ser só dominado pelo dinheiro. A Shemitah, com aquela ideia de liberar dívidas, promovendo justiça. E até as festas judaicas, reforçando generosidade, planejamento. Pois é. Demonstra como práticas culturais e espirituais podem ter implicações econômicas bem diretas. Não são coisas separadas. Exato. Formam um estilo de vida que a fonte descreve como
culto saudável e sustentável. E isso conecta também com a ideia de que a herança mais importante não são os bens materiais, Ah, sim. mas os valores, a mentalidade que se transmite. Cita até Provérbios 22.6 sobre instruir a criança no caminho certo, né? Para ela não se desviar depois. Faz sentido. E isso leva direto para a ideia de priorizar essa transmissão de valores. Contar as histórias da família, celebrar as conquistas, mas com significado. Incentivar a ética, produtividade nos filhos. E o ponto final-chave, que eu acho bem forte, é essa habilidade de se modernizar sem perder as raízes. Esse equilíbrio, né? Isso. Dominar tecnologias, participar do mercado global, ok. Mas, ao mesmo tempo, manter os pilares da identidade. Tem uma citação do Rabino Heschel no texto que é perfeita para isso. Qual? Tradição é a vitalidade do passado transmitida com responsabilidade para o futuro. Ter raízes profundas, argumenta o texto, ajuda a suportar as tempestades. É um contraponto interessante para a nossa época, né? De tanta busca pelo novo. Nossa, total. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, a mensagem central do capítulo é que, nesse mundo de modismos, de velocidade, a tradição pode oferecer um alicerce seguro. Uma sabedoria, valores que duram. Com certeza. Aquela frase final resume bem. Quem constrói sobre valores milenares edifica um legado que o tempo não destrói. Forte, né? Muito forte. E as aplicações práticas que o texto sugere reforçam isso. Criar rituais familiares, manter viva a história da família, estudar princípios eternos e usar a tecnologia, mas sem perder a essência. A tradição, vista assim, ela não limita, né? Ela sustenta. Exato. Não é uma prisão, é uma base. Bom, pra gente fechar, fica aqui uma provocação para refletir. Se essa ideia de que transmitir valores é mais crucial que transmitir bens para um legado duradouro, como será que essa perspectiva poderia influenciar a forma como, sei lá, diferentes culturas ou famílias abordam a educação e a passagem de patrimônio hoje em dia? Boa pergunta para se pensar. Muda bastante a perspectiva, né? Muda sim. Fica aí a reflexão.